Senhoras e senhores, o convido neste momento para o uso da palavra, abrindo a nossa parte de palestras e abordando o tema Impactos Sociais Provocados pelos Acidentes de Trânsito, o senhor Leandro Macedo, membro da Câmara Temática de Educação. Com a palavra, o senhor Leandro. Boa tarde a todos. Tá saindo? Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu sou o Leandro Macedo, a missão é bem grande, né? Antes da palestra começar, a gente teve a presença do prefeito aqui. Estou vendo uma série de crianças, né, ou adolescentes da escola cívico-militar aqui de Angra dos Reis. A presença dessa garotada aumenta a minha responsabilidade. Eu sou um comunicador, a minha responsabilidade é levar informações de qualidade para vocês e ter a capacidade de inspirar. Porque quando alguém me chama para falar de sinistro de trânsito, né, a denominação ajustada hoje, eu tenho a sensação de que as pessoas vão dormir numa palestra, uma vez que qualquer literatura que você pegue, por melhor que seja, se prende muitíssimo às estatísticas de acidente de trânsito. E a proposta é falar dos impactos sociais dos acidentes de trânsito, falar do mal que o acidente de trânsito coloca nas nossas vidas, mas dar um passo muito mais largo do que isso, em incentivar o município, incentivar as pessoas que aqui estão a se preocuparem com o acidente de trânsito da mesma forma que a gente se preocupou uns anos atrás com a Covid-19, porque nós estamos falando de uma epidemia mundial que mata 1.300.000 pessoas, que machuca 500 milhões de pessoas ao longo do mundo. E vou começar a palestra aqui, vou começar passando os slides, vou tentar ser o mais didático possível para poder alcançar essa garotada que aí está. Queria causar uma inspiração nessa garotada que aqui está, porque eu sou aluno da Escola Municipal 202234 Rose Clabin, que fica em Guadalupe. Comecei a estudar numa família muito humilde, né, próximo à comunidade do Muquiço, ali em Guadalupe. E sou filho, meu pai policial militar, né, a gente vivia com extrema dificuldade, e a luz que surgiu na minha vida é uma luz chamada educação. Né? Eu acreditei que a minha vida fosse capaz de se transformar com a educação. Hoje, eu sou diretor de uma empresa, fundador de uma empresa chamada LM Curso de Trânsito, que eu não tenho dúvida que é a maior empresa de educação na área de trânsito desse país, com 800 pessoas trabalhando junto, tentando levar informação para o motorista profissional. E tudo começou aí, na minha escola pública, acreditando que o que faz diferença na vida da gente é estudar. Eu tenho uma máxima e queria dividir com vocês que o que difere um homem de 20 anos para um homem de 40 anos é o tempo que ele passou estudando, porque se não for assim, você envelhece sendo a mesma pessoa. Então a gente não pode parar de se capacitar. Né? É bem legal de você pensar como eu quero estar daqui a 10 anos, como eu quero estar daqui a 15 anos, porque o tempo vai passar do mesmo jeito. E aí você tem que entrar nessa da capacitação. Né? Desculpa roubar esse tempo de vocês, mas o que Deus fez na minha vida, o que a minha vida se transformou, eu tenho que dividir, porque se eu conseguir alcançar uma pessoa daí, esse minuto foi pago. Né? Então a gente vai começar agora falando... você passa? Volta no anterior, por favor. A gente vai começar a falar dos impactos sociais de acidentes de trânsito, mas para isso eu preciso dar a vocês informações para que vocês possam entender um pouco mais do que vai ser tratado aqui. Então,
no ano, né, histórico do cenário trânsito, no ano de 2009, em Moscou, nós tivemos uma conferência mundial que tratava de segurança no trânsito e naquela data se convencionou em reduzir a quantidade de acidentes de trânsito no mundo em 50%. Né? O valor na época era 1.300.000 pessoas que morriam no mundo. Hoje o cenário está um pouco pior, né? Dados de 2023, a gente tem 1.350.000 pessoas morrendo de acidente de trânsito. A gente não conseguiu na primeira década reduzir os acidentes de trânsito. Nós tivemos um cenário enganador, né? Porque nós passamos pela pandemia. Na pandemia, a gente tem menos circulação de veículos nas vias e, por conta disso, a gente teve uma redução de acidentes de trânsito durante a pandemia. E aí é legal de você entender que não tem como você falar de índice de acidente de trânsito sem olhar para as condições daquela prefeitura, sem olhar para o momento econômico que nós estamos vivendo, sem olhar para a condição do país que nós estamos falando. Porque a economia, sem me aprofundar no que é economia, quando o país está andando bem, nós temos mais circulação de bens e serviços. E acidente de trânsito para acontecer, né, existe a estatística de bilhões de quilômetros rodados. Quanto mais carros você tem circulando, maior a probabilidade de acontecer acidente de trânsito. Continuando nossa história, no ano de 2018, após o Brasil se comprometer em reduzir a metade dos acidentes de trânsito, surge o Plano Nacional de Redução de Acidentes de Trânsito no Brasil, que é o PNATRANS, e surge de maneira muito incipiente, precisando de uma regulamentação, precisando ser detalhado para que os órgãos de trânsito pudessem trabalhar. E aí, em descompasso com a ONU, a gente convencionou e reduziu o nosso acidente até 2028 na metade. Foi o primeiro Plano Nacional de Redução de Acidentes, que agora recentemente foi ajustado e a gente está em compasso com a ONU. O nosso compromisso é reduzir os acidentes de trânsito a metade até o ano de 2030. Então esse é o momento histórico que nós estamos vivendo. É legal de você saber que hoje no Brasil morre, né? É legal no sentido de ser interessante, né? É importante você saber que no Brasil morrem cerca de 35.000 pessoas no trânsito ainda, 500.000 feridos anualmente no trânsito. Então a gente está falando de uma epidemia, porque ela se repete sistematicamente a todo instante. E é legal você pensar que você tem 3 fatores que propiciam mais acidentes de trânsito. Quanto mais gente no lugar, maior a probabilidade de você ter um acidente de trânsito. Quanto mais veículos no lugar, maior a probabilidade de você ter acidente de trânsito. Quanto maior a quilometragem que os veículos de uma região percorrem, maior a probabilidade de você ter acidente de trânsito. Tudo bem? Bem, eu coloco aqui para você nesse slide o que se acredita, o que se convencionou que é necessário numa prefeitura, é necessário, estou vendo meu amigo Rossano ali da Polícia Rodoviária Federal, né? Olho para ele e me sinto mais envaidecido de estar aqui. Meu primeiro chefe na polícia é esse cara que continua chefe hoje, uma honra ter o Rossano aqui. Mas a Polícia Rodoviária Federal também se fundamenta nesses 6 pilares para reduzir seus acidentes de trânsito. E é legal você pensar que não existe nada novo. Lá nos anos 2000, quando na Suécia você criou a visão zero, se tornou inaceitável um acidente de trânsito dentro de qualquer localidade. Quando se entendeu que acidente de trânsito era alguma coisa evitável, surge os pilares da segurança viária, que eram aqueles 3 E's, né? E de engenharia, E de educação e E de enforcement legal, né? De fiscalização e normatização.
E legal de você ver que continua aqui, olha, vias seguras, segurança veicular é a engenharia, a educação para o trânsito está ali, e normatização e fiscalização também está como pilar para a gente reduzir acidentes de trânsito. Agora, como a gente está aqui para aprender, eu tenho muita dificuldade de ficar reproduzindo o que está escrito, porque isso aqui está escrito na resolução do CONTRAN 870, que trata do Programa Nacional de Redução de Acidentes de Trânsito. E aí você lê, é uma informação fria, e é legal você que é gestor municipal, você que trabalha na Polícia Rodoviária Federal, você que trabalha no Detran, enxergar que a repercussão de cada ação dessa repercute na mudança do comportamento do condutor. Leandro, mas como que eu vou relacionar engenharia viária, engenharia de tráfego? Parece a mesma coisa, né? Mas não é. Engenharia de segurança viária, engenharia de tráfego com o comportamento do condutor. Aqui, chegando em Angra, você tem uma pista única de mão dupla. Quando você tem pista única de mão dupla, você tem colisão frontal. Então se você tem muitas colisões frontais, o engenheiro tem que enxergar, porque ele também tem responsabilidade, que o ideal é você ter pista dupla. A colisão frontal acaba e você não dá chance para o homem errar. Quando você fala de educação para o trânsito, é bem legal de você pensar em dois outros pontos que ela se relaciona. Vamos convencionar aqui, em Angra dos Reis, por exemplo, que todos os dias nós vamos impactar 300 pessoas com informações sobre sinistro de trânsito. Legal. Essa educação para o trânsito que a gente está levando no município de Angra, quantas infrações a menos está ocorrendo após ser implementada a educação para o trânsito? As pessoas agora andam de cinto, os veículos agora respeitam o limite de velocidade. Então, necessariamente, você vai ter uma mudança de comportamento por conta da educação. Que sentido faz você falar de gestão de segurança viária sem falar do orçamento que é destinado à prefeitura para ela utilizar na redução de acidente? E ela vai fazer essa redução de acidente mudando o comportamento do condutor. Se você pensa que a cada 100 acidentes de trânsito, 90% ocorre por responsabilidade do condutor, como que nós não vamos trabalhar a educação para o trânsito, como que nós não vamos trabalhar infrações de trânsito? E é legal você enxergar que quando eu digo, olha, é muito importante o guarda, o policial, o agente de trânsito utilizar a sua caneta, utilizar seu talonário eletrônico. E aí parece que eu estou falando de uma medida arrecadatória. E não estou falando, porque a natureza jurídica, a classificação da multa de trânsito, ela é educativa. A gente não autua para arrecadar para o município. E tem uma coisa que fala por si só, que são as estatísticas. Os 5 municípios mais bem-sucedidos do país são os municípios que mais multam, aplicam multa no país. E os 5 piores são os 5 que menos aplicam multa no país. Então é bem legal de você pensar que o KPI, o SPI, né, índice de performance, a chave que vai nos dar o índice de performance da segurança viária é a fiscalização. É bem legal de você chegar para um especialista e falar assim, cara, como é que eu sei as estatísticas de acidentes de trânsito? Entra no site do Ministério da Saúde. Número não fala por si só. Quem tem que me falar as estatísticas de acidentes de trânsito é a Secretaria Nacional de Trânsito, através do RENAEST, que é o Registro Nacional das Estatísticas de Acidentes de Trânsito, e é obrigado a me falar a causa do acidente de trânsito. Porque somente sabendo a causa, embriaguez, falta do cinto de segurança, não uso do capacete, veículo em mau estado de conservação,
Somente sabendo a causa, eu vou conseguir criar ações para fazer o município, para fazer a polícia reduzir os seus acidentes de trânsito. E é legal de você saber que o RENAEST está num projeto para ficar disponível para todos. Hoje já está disponível, tem algumas inconformidades de informações, mas a meta era entregar em 3 anos, 2 já se passaram, então daqui a 1 ano você vai ter as estatísticas de acidentes de trânsito no país de forma fidedigna, e aí você, órgão, vai poder trabalhar fundamentado nisso, né? É claro que o ideal é você, órgão de trânsito, ter sistema para que o sistema fale por si só, para você não ter uma pessoa responsável de ficar fazendo conta, combatendo as causas. Quando eu digo que isso é necessário sistemicamente. Próximo, por favor. Bem, e aqui eu entro, né? É legal nas minhas palestras, que eu curto, né? Nas palestras que eu me proponho a fazer, é a história de trazer alguma coisa que não está escrito em lugar nenhum, né? E porque são muitas reflexões, para meia hora de palestra são 100 horas de estudo, né? E aí eu trouxe o tópico chamado nuvem nebulosa, né? Descompasso entre o Plano Nacional de Redução de Acidentes e o município. Quando eu ia trabalhar essa palestra, eu trocando ideia, o diretor do RENAEST está aqui, o Joel, eu lembro, eu olhei para você com esse olhar verde, me hipnotizou. Bem, voltando aqui, né? Essa nuvem nebulosa que eu trago aqui para você, ela trata do descompasso que existe entre um plano nacional e o que o município efetivamente quer fazer. Lembrei. Aí o Joel falou assim para mim: Leandro, olha o exemplo de Fortaleza e Curitiba, que eles implementaram uma política de redução de acidentes já na década passada e lá funcionou. E o bem legal de você olhar é que o município reduziu antes da existência do Plano Nacional de Redução de Acidentes. No que esse município trabalhou basicamente? Comportamento do condutor. E aí, né, eu acho que ontem, conversando com o Rossano aqui, eu falei para ele assim, cara, é muito difícil você pegar um plano muito genérico, que é o Plano Nacional de Redução de Acidentes, e levar ele para uma peculiaridade local, que é uma prefeitura. Então existe um descompasso, uma dificuldade em a gente trazer realmente um plano para reduzir os acidentes no município. Vou trazer Angra dos Reis como referência, mas é um município que quase não tem acidentes se comparado com a média nacional, segundo o RENAEST. Então a ideia é você relacionar as infrações de trânsito que vocês constatam sempre com os índices de acidente. A chave, o indicador para vocês devem ser a fiscalização de trânsito, a arrecadação com multa, mas eu não estou falando do tarado do trânsito, o cara que sai com a caneta e autua no sentimento. Eu estou falando de autuações relacionadas com as causas do acidente de trânsito. Olha, tem gente morrendo porque não usa cinto de segurança. Então, a fiscalização é cinto de segurança e vamos saber o percentual de motorista de Angra fiscalizado que não usa cinto de segurança. Esse percentual tem que cair e ver o que isso vai repercutir lá nos acidentes de trânsito. Então, o indicador para você, prefeitura, são as infrações de trânsito para mover as ações. É bem legal de você saber que se vocês coibirem dentro da Prefeitura de Angra só a infração de excesso de velocidade, os índices de acidente já reduzem a metade. O número de mortes se reduz em 30%. Uma única infração. Uma única infração. É bem legal de você pensar, tem uma expressão que há muito tempo cruzou meu caminho chamada
homeostase do perigo, homeostase do risco. O que é isso? A gente pega a rodovia aqui, a Rio Santos, duplica a via, a economia melhora, você compra um carro melhor. Quando você entra naquela rodovia, pista dupla, com um carro fodástico, qual é o caminho natural para um condutor que não tem consciência no trânsito? Andar muito mais veloz. Porque a sensação de segurança dele aumentou por conta de uma ação do órgão. E quando ele bater, vai morrer. Então a homeostase do risco é isso, né? As ações do órgão melhoram a sensação de segurança, e em vez de reduzir os acidentes, acaba se mantendo, porque a gente não trabalha a educação daquele condutor para receber uma via do jeito que ela tem que ser. Tranquilo? Próximo, amigo, por favor. É o anterior, né? É esse. Aqui eu coloco para vocês, só para vocês terem uma ideia da dificuldade que é levar um plano de redução de acidentes para o município. Eu peguei uma ação prevista lá no Plano Nacional de Redução de Acidentes, e só resumindo para você, ele diz o seguinte: olha, o município deve fiscalizar infração de cinto de segurança, transporte inadequado de criança e utilização de celular uma vez no mês, para cumprir a meta. Que sentido faz isso se você não sabe o que aquela ação está repercutindo nos índices de acidente? Se você está numa fiscalização, e aqui tem diversos especialistas que podem me corrigir, vou pegar água aqui. Se você está numa fiscalização, você, para otimizar recursos, para economizar com a fiscalização, aquele agente de trânsito, ele pode concomitantemente ver cinto, ver pneu, ver celular, ver alcoolemia, e ali você já consegue as estatísticas em operações que deve se dar de forma continuada. Agente de trânsito não acorda e decide onde vai trabalhar. Quem diz onde ele vai trabalhar são os acidentes que ocorrem naquela localidade. Quem diz o que ele vai fazer é a causa daquele acidente de trânsito. E a gente tem que ter essa cultura. Porque se a gente não incorporar, nós que somos os formadores, nós que somos agentes de trânsito, se nós não incorporarmos, esquece. O condutor não vai mudar o comportamento por si só, nunca. A gente vive num país de educação deficitária. Só Deus sabe quantas horas eu tive que passar ajoelhado no milho, lendo, para eu sair da condição que a vida me colocou. A educação, ela ainda é muito desigual. Você não tem todas as informações para que você consiga transformar a sua vida. Você não agrega valor dizendo que estudou mais. E nós temos a missão de educar. Então é muito difícil educar, mas nós temos que começar a agir e agir com inteligência. Tá bom? Então, fiscalizem tudo, fiscalizem em função das causas dos acidentes de trânsito e comecem a criar esse banco de dados na prefeitura e olhar para o Registro Nacional de Estatística de Acidentes de Trânsito. Próximo, por favor. Bem, isso aqui é coisa de Joel, né? Joel daqui a pouco vai dar a palavra aqui, né? Porque não tem como ter uma autoridade dessa aqui e ele não falar nada. No outro dia, eu falando que ia palestrar, voltado para a prefeitura, um amigo falou assim: mas prefeitura pode exercer gestão de trânsito? Prefeitura pode criar órgão de trânsito? Prefeitura tem alguma destinação financeira para cuidar de redução de acidente? E aí, meu amigo, é legal de você pensar que o nosso país é dividido em 3 tipos de entes. A gente tem a União, que é o governo federal, nós temos os 27 estados, né, 26 mais do Distrito Federal, e nós temos 5.568 municípios.
E nós não somos cidadãos federais nem estaduais, nós somos cidadãos municipais. Quem cuida da gente é o município. Quem cuida do cidadão é o município. A nossa vida nesse país aqui, ela é eminentemente urbana. Se você pegar os bilhões de quilômetros rodados por todos os veículos do país, 90% está na área urbana. Se você quer reduzir os acidentes de trânsito no Brasil em 50%, toda a prefeitura tem que reduzir em 50% para que o Estado possa reduzir em 50%, para que a União possa reduzir em 50%. Então, o responsável primário para que a gente possa reduzir acidente de trânsito nesse país são os gestores municipais. A bola está no pé do gestor municipal. E é legal de você saber que boas medidas, elas não recebem aprovação social de imediato. Mas, quando a gente falar do que um acidente de trânsito causa na vida do outro, e se esse cidadão tiver essa consciência, ele fica feliz de ser fiscalizado. Eu trabalhei quase 20 anos na Polícia Rodoviária Federal, e dentro da polícia, que é a minha formação, a gente aprende algumas máximas, né? Você, quando para alguém, aquele cara fica chateado de estar sendo fiscalizado. Ele adora ver fiscalização, mas ele não quer ser fiscalizado. Quando, na verdade, se a gente vive em sociedade, existe um munus público, né? Existe alguma coisa que você tem que doar para o coletivo. E o que você vai doar para o coletivo é o teu tempo para o agente de trânsito fiscalizar, que você vai fazer parte de uma estatística. Você vai ajudar na tomada de decisão. E essa falta de consciência do cidadão, ela tem que ser dada por você que trabalha no trânsito. Então eu trouxe aqui uma série de dispositivos que, de uma forma emocionada, eu achei que eu pudesse lê-los para vocês, mas não faz sentido eu ler cada um dos dispositivos, né? Vai ficar disponível, eu envio. Eu tenho muita dificuldade de falar do que está escrito, eu quero falar sobre o que não está escrito, né? Mas saiba que o município pode fazer gestão de trânsito municipal. Olha a quantidade de artigos do Código de Trânsito Brasileiro que eu coloquei aqui para você, falando das atribuições municipais. Então, a importância é você saber que o município tem essa atribuição legal, tem essa responsabilidade moral, e vocês que vão fazer a diferença nos índices de acidente de trânsito desse país. Próxima, por favor. Eu trago um gráfico do Penatrans que fala da quantidade de mortes no país e como a resolução é de 2020, ela não está atualizada. O único material que você tem atualizado hoje é de um professor da USP, eu vou lembrar o nome dele, junto com um professor da Universidade Federal do Paraná, em que eles montaram um material para o Observatório Nacional de Segurança Viária. E ali você tem as estatísticas de 2023. Eu vou deixar meu telefone aqui no final, quem quiser os materiais, eu envio, porque eu estou dividindo informação. E aqui você tem a falsa sensação que os índices de acidente de trânsito estão reduzindo. Eu só vou falar aqui para você como que a gente monitora acidente de trânsito rapidamente. Vou deixar o Joel falar um pouco de fiscalização aqui, né? A gente não convencionou, mas não tem palestra que eu dou sem meu amigo falar. Mas eu queria dividir com vocês o seguinte, olha, quando a gente fala em acidente de trânsito, a gente tem que considerar a população do município. Vamos imaginar que Angra dos Reis tenha 200 mil habitantes e morra 2 pessoas a cada ano em Angra dos Reis. Qual o índice de morte de acidente em Angra dos Reis? Se você tem 2 pessoas morrendo em 200 mil, na verdade você tem uma pessoa morrendo a cada 100 mil. Então, se o município de Paraty tem 100 mil pessoas e lá morre uma, os índices são idênticos ao do município de Angra dos Reis.
Então é legal você atrelar, né, os índices à população daquele município. Né? E tem uma informação bem legal, no Brasil morrem, em média, 24 pessoas a cada 100 mil habitantes. O que isso quer dizer? Isso é o índice de mortalidade, isso é a probabilidade de você morrer no trânsito. Qual a probabilidade do meu amigo Joel morrer no trânsito? Olha, é 24 em cada 100 mil. Ou seja, é ganhar negativamente na loteria. Não é fácil, mas você tem a informação estatística da probabilidade de você morrer no trânsito pelo simples fato de você ser humano. Ah, tem um outro índice legal. Eu comprei um carro. Aumenta a minha chance de morrer no trânsito? Olha, aumenta. Porque tem uma outra estatística. Quantas pessoas morrem num grupo de 10 mil veículos? O nome disso é índice de fatalidade. Então, é legal você saber que quanto mais você anda com o seu veículo, maior a probabilidade de você se envolver em acidente de trânsito. Então, ter esses sentimentos, ter essas informações vai ajudar vocês a lerem as literaturas relacionadas. O próximo. Só um minuto. Tu já vai vir, Joel. Tá? Eu vim aqui hoje para falar de impacto social de acidente de trânsito. Eu vim aqui hoje dizer para você qual é o prejuízo social de um acidente de trânsito. É legal você saber que as fontes de informações que a gente tem é a Secretaria Nacional de Trânsito, é o Observatório Nacional de Segurança Viária e o IPEA, que faz um estudo muito emocionado sobre acidentes de trânsito, porque eles olham apenas para as estatísticas e trânsito é muito mais estatística. Trânsito tem a ver com o conhecimento da legislação de trânsito. E o IPEA, em 2014, fez uma conta que o país gastava com acidente de trânsito 50 milhões por ano. E aí pegou-se isso e se projetou com base na inflação. 50 milhões em 2023 daria quanto, considerando a inflação do período? O Senatran, através da resolução 870 do CONTRAN, coloca que a média dá 50 milhões por ano. Mas essa média acabou de ser combatida agora pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, agora que eu digo que tem uma semana. Hoje o nosso gasto com acidente de trânsito é 80 milhões por ano que a gente gasta com acidente de trânsito. O que isso significa? Significa que cada brasileiro está pagando por ano, por conta dos acidentes de trânsito, R$400. Cada um de nós que estamos aqui, estamos contribuindo com R$400, porque o dinheiro público é nosso. Se ele é usado por uma causa que poderia ter sido evitada, aquilo é despesa, e é uma despesa de todos nós. Se você pegar 80 milhões e dividir por uma população de 200 milhões, dá R$400. Esse é o gasto que nós, enquanto cidadãos, temos com os acidentes de trânsito nesse país. Próximo. E aqui eu ia entrar nos impactos sociais, mas vou falar sem detalhar. O Joel vem aqui, fala um pouquinho e eu fecho a palestra. Quando eu falo de impactos sociais em acidentes de trânsito, eu começo falando ali assim, ó, saúde e mortalidade. Eu quero que você consiga enxergar que quando a gente tem um acidente de trânsito, eu não tenho só uma vítima. Eu tenho uma família que é vítima, porque eu tiro o provedor daquela família do cenário, ele morre, ou eu deixo ele deficiente físico, eu transformo a vida daquela família, porque falta o provedor. A vida financeira na minha família sempre foi muito apertada, mas se eu não tivesse meu pai e minha mãe, eu estaria morando num abrigo, porque eu só podia contar com eles. E pais e mães morrem em acidentes de trânsito. Então é bem legal, é bem importante
é necessário que você enxergue através, né? Porque a gente olha para um acidente de trânsito, a gente vê um carro amassado com uma pessoa machucada dentro. Não, meu amigo. É um cara que vai ser custo para a saúde, vai ser custo para a previdência, vai ser uma família destruída. São os encargos psicológicos no acidentado, são encargos psicológicos numa família inteira. E hoje a gente falar de encargo psicológico todo mundo entende, porque não existe quem não tem um probleminha, né? Então parece que no passado, quando a gente dizia que tinha um encargo psicológico, existe esse encargo psicológico. Dividindo uma história com vocês, eu fui assaltado 5 vezes com truculência. Levaram 5 carros meus, né, num período de 6, 7 anos. Fernanda, minha esposa, estava pelo menos em 3 eventos, foi sequestrada, levaram para o Chapadão. E o encargo psicológico disso, eu tenho pavor, fui policial 20 anos, tenho pavor, cagaço, porque eu tenho trauma dos momentos difíceis que eu vivi enquanto eu estava nas mãos de vagabundo, de bandido, de cidadão infrator, seja a denominação que você queira. E esses traumas que a gente vive, que a vida coloca no nosso caminho, ele é muito relevante quando a gente fala do tema acidente de trânsito. Então, saúde, mortalidade, custo financeiro, R$400 por brasileiro, impacto no tráfego e na mobilidade. É legal você pensar que quando você tem um acidente de trânsito, você tem prejuízo econômico no país. Rodovia Rio Santos fechada por 12 horas em virtude de um acidente de trânsito. Aquelas cargas que deveriam transitar ali, aquilo ali altera o produto interno bruto do teu país cresce menos e você vive pior por conta do transtorno no tráfego quando você tem acidente de trânsito. Impacto nas famílias, eu acabei de falar, né? Quando a gente perde um provedor, só nós sabemos. É legal de você pensar em 2 contas, né? O que uma família perde quando uma pessoa de 30 a 40 anos se vai, né? No que se refere a proventos. O que o Estado perde dando um percentual daquele salário de pensão para a família sem que eles estejam na população economicamente ativa. Então, o acidente de trânsito, ele causa muitas repercussões familiares. Perda da produtividade, eu acabei de mencionar. Os acidentes de trânsito tiram o cidadão do mercado de trabalho e impedem a circulação de bens e serviços no país. E é evidente que você tendo 500 mil feridos a cada ano no Brasil, você tem um sistema de saúde sobrecarregado, mais caro, mais custoso, né, com menos leito para nós que desejamos não viver acidente de trânsito. Olha, eu gostaria que vocês imaginassem uma pessoa aqui ajoelhada, essa pessoa sou eu, né, e acreditassem que acidentes de trânsito, todos os acidentes de trânsito são evitáveis. Não existe um tipo de acidente de trânsito que não poderia haver uma ação de nós, poder público, para que ele não ocorresse. A gente está habituado com morte no trânsito, a gente normalizou pessoas machucadas no trânsito, mas isso não é normal. Desde 2008 você tem na Suécia, você tem na Noruega, você tem na Finlândia, anos que não morre ninguém. A quando morre muito, morre 2 a cada 100 mil habitantes. Se você entrar hoje no Renaeste, a média sempre foi 30, mas como eu acho que o portal está desconfigurado, está dando 70, 80 mortos a cada 100 mil habitantes. Ou seja, o que era para ir de 20 para 10, foi de 20 para 80. Não para os acidentes de trânsito. Então veja aqui nesse momento, seu palestrante ajoelhado, suplicando para que vocês acreditem que só depende de vocês. Tá bom? Vou passar a palavra para o meu amigo Joel para falar um pouquinho
da importância da fiscalização. Ele é diretor do RENAST, né, do Detran Rio de Janeiro. É, sem dúvida, a maior autoridade em legislação de trânsito desse país. Vou passar aqui para tu que vai gravar. Eu vou botar por fora mesmo para remir o tempo. Agradecer ali o amigo da Silva, que me tirou da minha aposentadoria, do meu ócio, né? Ele me fez voltar a palestrar, né? 2 semanas, 2 vezes. Tá, vou passar aqui para o Joel. Obrigado, Silva. Dá um abraço aqui. Senhores, a todos aqui presentes, eu peço primeiramente autorização para estar falando com os nossos jovens. É um prazer muito grande ter vocês aqui. Quero saudar todos os secretários, todos os guardas municipais, todos os agentes de trânsito aqui presentes, prefeito e autoridades presentes, mas deixando bem claro que muito mais do que o cargo que nós exercemos, está aqui o presidente do Conselho Estadual de Trânsito, mas muito mais do que o cargo que eu, que você, que nós exercemos, é a vida que nós possuímos diante da sociedade apenas? Não, mas diante das pessoas que estão ao nosso lado. Meu amigo Leandro Macedo, meu professor no meu início de carreira, onde eu pude assim estudar para concursos públicos, onde eu pude estudar primeiramente para a Polícia Rodoviária Federal, acabei passando para a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, passando posteriormente também para o Detran do Estado do Rio de Janeiro. Hoje eu sou servidor de carreira do Detran, onde eu exerço sim a função de coordenador do Registro Nacional de Carteiras de Habilitação e responsável pelo Penatran junto ao órgão executivo de trânsito. Mas muito mais do que isso, isso passa, mas a sua vida não vai passar. Você é capaz de impactar cada uma das pessoas que estão aqui ao seu lado. O meu amigo Leandro Macedo falou dos índices de morte de 1,35 milhões por ano. Se a gente for reduzir isso por minutos, a cada 23 segundos, uma vida no trânsito é perdida. Cada vida perdida no trânsito, como o meu amigo Leandro Macedo acabou de falar, vai impactar você. Nós aqui não queremos falar de índices, nós não queremos falar de um número, nós queremos falar de você, de mim. Os agentes que aqui se encontram presentes, muito mais do que agentes de trânsito, são agentes capazes de serem pessoas com o índice de salvação de vidas. Vocês são profissionais capazes de salvar vidas, porque ao exercer a fiscalização e normatização, vocês, muito mais do que um agente fiscalizadores, vocês são agentes de educação. A figura de vocês presentes ostensivamente configura-lhe sim uma presença de educação capaz de mudar a vida da pessoa que está ao seu lado. A fiscalização de trânsito é extremamente importante, porque ao ser observado ostensivamente, quando a gente olha o Código de Trânsito Brasileiro, ao falar da Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, é exercer, qual é uma das primeiras funções? Cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito, obviamente, mas é exercer o patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Mas por que um tema ostensivo? É se mostrar visível, sendo visível ao condutor daquela via rural, urbana, seja ela uma estrada, uma rodovia, mas se mostrar presente, capaz de antecipar a mudança de conduta daquele motorista, fazendo assim com que a vida dele possa ser preservada. Muito mais do que estarmos falando de regras, é estar falando de vidas. Leandro Macedo é meu amigo. O presidente do Conselho Estadual de Trânsito é meu amigo. A autoridade aqui presente virou um amigo ao longo dos anos.
Não é aceitável para mim perder a vida deles por causa de um sinistro, por causa de um acidente. Cada um desses estudantes, cada estudante aqui presente, você é muito importante. Vocês são amados. Vocês possuem pessoas que te amam. Vocês são importantes para a sociedade a qual vocês estão incutidos. Vocês fazem parte do processo de mudança para o futuro. Porque através do presente hoje, a conscientização do que é um trânsito seguro pode alcançar vocês. Vocês são excelentes instrumentos de educação para o trânsito, para os pais de vocês. Uma vez eu estava dando aula num determinado local e uma criança falou: papá, professor, acontece isso dentro da minha casa. Eu peguei aquela criança, tirei para conversar e a partir daquele momento aquela criança foi capaz de mudar a realidade dentro da casa dela. Nós somos agentes de transformação na nossa ostensividade, capazes de preservar as vidas que se encontram ao nosso lado, sendo assim capazes de preservar a nossa própria vida. O trânsito, a história do trânsito no Brasil começou com um acidente de trânsito em 1897 a 5 km por hora, onde o veículo obteve perda total. A história do trânsito no Brasil começa assim. Mas como nós vamos fazer a história do trânsito seguir a viagem do fluxo, do objetivo ao qual nós temos? Essa responsabilidade é minha, como agente de transformação, da minha própria vida, agente de transformação das minhas próprias condutas, mas como agente de transformação dentro do meu órgão. O que eu, Joel, ao sair daqui, vou fazer? Vou pegar o meu carro e dirigir sem cinto? Eu vou pegar o meu carro, transitar a 120 km por hora, ultrapassando o limite máximo de velocidade diretriz da via? Ou eu vou me conscientizar, eu, Joel, vou me conscientizar que o trânsito envolve o que mais importa para mim? A vida. Agentes de fiscalização, parabéns pela honrosa função que vocês exercem. Agentes de trânsito, agentes da autoridade de trânsito, policiais rodoviários federais que pertencem à gloriosa Polícia Rodoviária Federal, autoridades, secretários, vamos trabalhar em cima da mudança, em cima da educação, da engenharia, da fiscalização e normatização, lembrando que a nossa ação pode sim salvar, mudar e transformar vidas. Filhinhos, guardem no coração de vocês, vocês são importantes e no trânsito vocês podem aconselhar aqueles que estão à sua volta. Sigam as normas de trânsito. Vocês são os melhores educadores que nós aqui possuímos. Parabéns por estarem aqui hoje. Macedo, agradeço a oportunidade, tá? O meu professor me pegou de surpresa. Tá emocionante, hein? Tá realmente emocionante. Gostaria de agradecer a todas as autoridades que aqui estão presentes, Polícia Rodoviária Federal, nosso Augusto lá, presidente do CETRAN, secretários, os servidores públicos, né, que estão aqui presentes, e eu não consigo não dividir um conceito personalíssimo sobre o que é ser servidor público. Você é servidor público, você é servidor do interesse público, você é servidor do interesse do povo, e o interesse do povo aqui, nessa palestra de segurança viária, é reduzir acidentes de trânsito. É uma honra estar aqui, né? Da Silva me desaposentou, né? Porque eu estou fascinado, eu sou o cara que fico trabalhando, estudando sobre educação para o trânsito, porque eu ajudo a montar todas as normativas desse país de educação para o trânsito, mas o tema acidente de trânsito entrou na minha vida, os impactos sociais vai fazer parte da minha vida daqui para frente. Eu falei para ele outro dia: irmão,
Para me contratar, basta fazer um café e sem açúcar. Então, isso é feito com amor. Essa é minha doação para o mundo. Se você precisar de um palestrante em qualquer lugar que tenha um cafezinho sem açúcar, eu me coloco disponível para ser essa sementinha para ajudar a melhorar o trânsito desse país. Realmente, muito obrigado. Muito bom estar aqui.